Olá, pessoal. Hoje eu resolvi aproveitar a presença do Domingo Chabalgoit. Lembra dele? Que a gente falou sobre Deep Tech. O Domingo, eu conheci o Domingo há muito tempo atrás, e o Domingo sempre foi um líder de projeto, um tocador de obra, uma pessoa que conhece bem esse ambiente de projeto, de fazer as coisas funcionarem. E a gente conversando muito dentro desse assunto de inovação, como é que a gente cria dentro de uma empresa? Nós falamos da Deep Tech. A Deep Tech é um conceito, mas para você poder introduzir esse conceito dentro de uma empresa, ou para desenvolver coisas de Deep Tech, ou para utilizar, você precisa ter um ambiente inovador na empresa. E esse ambiente inovador, como é que ele se forma? Como é que ele se cria? Quais são os requisitos de um ambiente inovador dentro de uma empresa? Se vocês querem saber como é que você transforma a sua empresa num ambiente inovador, fique até o final. Mas antes, inscreva-se no canal se você ainda não está inscrito, clica no sininho para receber as notificações. E no final, se você gostar, pode dar um like aí e fazer os comentários, que a gente considera isso bem-vindo. E aí, Domingo, obrigado de novo aí, novamente, por você estar aqui com a gente, né? E agora nós vamos falar um pouco sobre ambiente inovador, né? Você falou um pouco no outro vídeo sobre a Deep Tech, e eu imaginei que para você ter a Deep Tech, ou criar um desenvolvimento de aplicação Deep Tech, ou utilizar isso, você precisa ter na sua empresa um ambiente inovador. O que é um ambiente inovador? Quais são as características e quais são os requisitos de um ambiente inovador dentro de uma empresa? Como é que você cria esse ambiente dentro da empresa? Pessoal, agora todo mundo aqui é inovador. Se fosse assim, era fácil, né? Eu, alguns anos atrás, tem um marco bem de 5, 6 anos para cá, que eu pensei assim, olha, a tecnologia todo mundo aprende, todo mundo faz, né? O problema são as pessoas. O problema é como lidar com as pessoas, o que as pessoas estão motivadas ou não estão. É aí que pega, onde furam os nossos projetos. Então, para ter uma empresa Deep Tech atingir aquele propósito de ser centrada no ser humano, a gente precisa também internamente ter ser humanos internamente. Humano, né? E a gente só vai conseguir ser Deep Tech com inovação. E para chegar na inovação tem alguns estágios que um autor aí chama de segurança psicológica, que você tem que vencer. Então, você tem que dar segurança psicológica para o seu colaborador. É interessante isso, porque se você está inseguro psicologicamente, não é um problema seu, é um problema da organização onde você está, do time onde você está. Tem até um joguinho que no curso o pessoal faz, que é assim, olha, você tem alguém na sala que está se sentindo um elefante. Não é um elefante, é uma pessoa, mas está se sentindo. Ou a gente está olhando para alguém e está achando que é um elefante. A gente sabe que é uma pessoa, mas o feeling naquele momento é esse. Não é tratar o elefante, é tratar a sala. A sala é que está errada, por isso o cara está se sentindo não incluído, né, desadaptado nisso. Então vamos aos estágios, são 4 estágios. Inclusão, segurança de aprendizado, segurança de contribuição e segurança de contestação. E nesse desenhozinho assim, no fim desta seta está a inovação. O que é a inclusão? A inclusão é uma coisa que você perguntar para os líderes, todos vão dizer que não tem problema, eu aceito todo mundo. Não é uma questão de aceitar, é uma questão de incluir mesmo, né? Se a pessoa é de carne e osso, não está tentando te agredir fisicamente, ele é do teu time, ele é igual a você, não tem outra condição, tá? Parece que é fácil, mas não é, né? E mesmo que você, como um líder, num nível mais alto da organização, aceite isso e tente fazer isso nos seus times, você tem que educar muito os níveis de liderança que estão diretamente em contato com os times, porque é aí onde ocorrem os escorregões, né? Então, deixa eu entender. Numa estrutura, você tem as camadas, né, de hierárquicas, de liderança, né?
Então, quer dizer, você tem que tratar e você tem que ter, vamos dizer assim, harmonia em todos os níveis. Todos os níveis. Então, você não pode ter, por exemplo, eu tenho na minha empresa, no cômputo geral, eu tenho um ambiente, vamos dizer assim, propício à inovação. Mas tem um determinado gerente, um determinado supervisor que não é diferente dos... Aquele time não vai funcionar. A correlação é direta, né? Você vai ver que aquele time não... Então, você tem que ter harmonia, tem que ter uma coisa homogênea, né? Exato. E você tem muitas maneiras de promover isso. A principal é essa, ensinar a inclusão a todos. A outra é coisas muito antigas que a gente não se lembra mais. Conheça seus colaboradores, trate pelo nome, se apresente, né? Coisas básicas da socialização que a gente acaba não fazendo, né? Então, a gente fala muito que a segurança psicológica é uma recompensa à vulnerabilidade. Aquela pessoa que se coloca em vulnerabilidade porque pergunta alguma coisa que ela não sabe, ou porque diz que não pode fazer alguma coisa porque não tem tempo agora, ou que contesta alguma situação, essa pessoa está se colocando em vulnerabilidade. Ela está correndo o risco de ser ridicularizada, alijada do processo, punida, né? Então, a gente tem que recompensar isso. Não é somente dizer para a pessoa mais jovem, você tem que aprender isso, está aqui teu plano de carreira, né? Estou pagando teu estudo. Não. Você tem que entender que a pessoa está numa fase de aprendizado e aí todo mundo treme, vai errar. O cara vai errar, está aprendendo. Você, quando estava aprendendo, há não sei quantos anos atrás, errou também. A gente esquece o tempo que a gente levou para aprender as coisas, né? A gente acha que o cara tem que aprender muito rápido. E a gente só aprende com o erro, né? A gente só aprende no erro, né? Então, a segurança de aprendizado é muito importante, né? E em times de tecnologia, pega muito isso, porque normalmente o cara que está liderando um time de 5, 7 pessoas, ele é tecnicamente o mais avançado. E as pessoas mais novas sofrem com isso. Porque o cara não tem ainda a maturidade, ele é maturo tecnicamente, mas não é maturo gerencialmente, não é maduro gerencialmente, então ele peca nesse aspecto. Então, segurança de aprendizado é importante. A terceira é a segurança de contribuição, né? E aí a gente tem até uma outra ferramentazinha, digamos assim, que a gente pode usar, que é a sociocracia. A sociocracia é uma organização não hierárquica e que incentiva muito a equivalência das pessoas nos times. Depois a gente pode falar disso. No momento que você tem um time, você tem que dar chance das pessoas contribuírem. Então, a sociocracia ajuda porque nas reuniões dela, cada um recebe o bastão para falar em sequência. Então, você sabe que vai ter oportunidade de falar, é obrigado a falar porque te perguntaram. E vai ser ouvido. E você tem tempo de redefinir tua ideia até a tua próxima vez de falar. E você aprende a ouvir. Você aprende a escutar. Porque você está ali ouvindo. Então, quando você falou, alguém logo em seguida falou e divergiu, você não contesta. Você vai amadurecendo a tua ideia até chegar na tua vez, você dá razão para alguém ou enriqueceu. A gente teve experiências muito boas de enriquecimento de ideias, né? Então, a contribuição tem que ser aceita. Na pior das hipóteses, uma contribuição completamente, sim, absurda tem um benefício. Ela te fez entender que você não conseguiu explicar para aquele cara exatamente o que tinha que explicar. Você conhece um livro chamado Não Óbvio? Não. É exatamente isso, né? Você mostrar que, às vezes, aquilo que não é óbvio acaba sendo óbvio. Não, eu acho que tem uma analogia aí também com o pensamento paralelo, né? O cara que está muito por fora, eventualmente ele traz uma ideia que modifica totalmente a tua ideia que já está baseada naquele conhecimento tradicional que você foi adquirindo. Ele não está envolvido, né? Então ele pode ter ideia livre, né? Livre, tá? Então, isso é muito importante de conseguir dar às pessoas essa liberdade de contribuir. De contribuir. O quarto estágio, mais avançado, é assim, liberdade de contestar, né? A pessoa entrou na organização e quer saber, por que aquele pessoal lá tem bônus e a nossa área não tem? Por que fulano lá é chefe não sei por quê? Por que, né? Tem que perguntar coisas assim.
e não ser punido por isso. E ter resposta, né? Ter resposta, né? Então, tudo isso é lógico, tem um lado também, você tem que colocar essas coisas, o colaborador, educadamente, não agredindo, etc. Mas a empresa tem que fornecer esse ambiente com inclusão, segurança de aprendizado, segurança de contribuição e segurança de contestação. Quando você consegue chegar nesse ponto, você tem inovação. Você tem como é que o cara vai ter medo? Como é que o cara vai inovar se ele tem medo de dar uma ideia? Se ele tem medo de errar? Se ele não se sente incluído? Não vai. Então, tem que ter esses 4 estágios para chegar na inovação, que é fundamental para o Deep Tech também. Tá? E é bacana isso que, nesse processo, do Dr. Timothy Clark, americano, tem um questionário dele de lá que a gente aplica e mensura isso. Tá? Você mede o quê? O grau de liberdade que existe? Você mede o teu estágio em cada um desses 4 estágios. Sim. O teu nível em cada um desses 4 estágios. Né? Tem perguntas específicas, assim, meio misturadas. Tem um kitzinho lá para quem se certificou para aplicar o curso, o teste. Né? Muito bacana. Nós fizemos isso com 6 ou 7 times de 5 a 7 pessoas, 7 normalmente, e deu um resultado muito bom, no geral, mas teve um itemzinho lá que deu para... sabe assim, quando você tem 5 ou 6 pessoas num time, todas com notas altas em tudo, mas tem uma questãozinha que sempre tem um que aquela mesma questão, independente do time, coloca. Né? E aí a gente pôde atuar. E foi muito em cima dessa questão do convívio imediato do líder técnico com o resto do time. Então, deixa eu entender uma coisa. Para você criar um ambiente inovador, não é preciso você contratar pessoas especiais inovadoras ou pessoas criativas. Você tem que ter dar condição para que todos na corporação, todos os colaboradores, possam contribuir, possam divergir, possam contestar ou possam aprender principalmente. Né? Então, quer dizer, a empresa que tem que criar o ambiente para que as pessoas trabalhem de uma forma livre, né? Com total liberdade de ação e respeito, né? Porque aí também você tem o problema do respeito ao outro, você não pode também partir para contestar na base da grosseria, da briga, né? Você tem que ser uma coisa, uma contestação fundamentada, baseada em alguma coisa, né? Então, esse ambiente ele é criado na empresa e as pessoas vão passando a atuar de uma forma mais solta e diferente, e aí você cria condições da empresa inovar, da empresa criar coisas novas e evoluir. Né? Uma coisa que eu esqueci de falar até antes é a maestria técnica. Né? Você precisa ter a pessoa segura, incluída, segura, para que se desenvolva. Né? E só quando todos os outros colaboradores chegam num certo estágio de desenvolvimento é que você tem maestria técnica. E aí você pode falar de Deep Tech e usar tecnologias avançadas. É o somatório desse conhecimento. Sim. Né? Que a gente, na maioria das empresas, vê que não funciona, na maioria dos gerentes, é delegação. Uhum. As pessoas não sabem delegar. Né? Ou não querem, né? Ou não querem. Né? E nesse nosso processo, quando você cria um time, isso faz mais parte até da sociocracia que da segurança psicológica, mas está muito interligado. Quando você cria um time, está muito claro para o time quais são os objetivos. Está muito claro qual é o papel de cada um no time. E existe um comprometimento, porque aí o cara está sabendo. Né? Só existem times auto-organizados se eles tiverem um propósito. Então, quando você dá um objetivo e diz quais são os papéis, aquele time pode se auto-organizar. E quando se define, nesse momento da delegação, qual é o domínio do time, aí o time consegue decidir coisas. Né? Porque normalmente, quando as pessoas delegam, se preocupam em deixar bem claro o que você tem que fazer. Mas elas não te dizem se você pode comprar um software novo, se você pode ir a São Paulo visitar um cliente. Né? Então, você não tem autonomia. Né?
Então, no momento de criar o time, a gente se preocupa em dizer quem faz o quê, qual é o objetivo e qual é o domínio. Tem coisas que vocês podem decidir sem falar com um gerente, por exemplo. E você cria, num ambiente desse, você cria uma outra coisa que talvez esteja até dentro de tudo isso que você falou, que é a colaboração, né? Sim. Que é muito importante, né? Você colaborar com o outro, né? Ajudar o outro a chegar numa solução ou complementar a ideia dele. Então, essa coisa da colaboração é muito importante. Sim, comunicação e colaboração. E isso leva a uma outra coisa que é fundamental no mundo ágil, né? Visibilidade e transparência. Visibilidade, aonde eu estou indo, onde é que eu quero ir, e transparência, como é que eu estou indo. Aí você fecha o ciclo, né? Diz para o time onde é que eu quero ir e o time te diz como é que eu estou indo. E aí a roda funciona. Então, você acha que se a gente botar todos esses ingredientes no liquidificador, dá para fazer um ambiente inovador na empresa? Dá para fazer um ambiente inovador. E veja bem, não é custo zero, né? Mas não, o custo é... Não tem que contratar alguém. O custo é você se conscientizar de que tem que fazer isso. Exato. Você tem o propósito. Exatamente. Voltamos ao propósito. Time inovador. Você volta ao propósito. Então isso é bacana, porque você diz assim, olha, eu quero trabalhar com Deep Tech porque eu quero, na ponta do meu fluxo de valor, entregar valor para o ser humano. Eu tenho um propósito. Sim, mas quem está fazendo isso são pessoas que estão aqui, dentro da minha casa. Então você também tem que ter... Eu também tenho que dar valor a essas pessoas, claro, né? Tem que agregar, tem que ter esse propósito. Isso aí. Bom, Domingo, eu acho que a gente fechou, de certa forma, né? Quer dizer, começamos já a falar sobre Deep Tech e agora fechamos com outro assunto que está ligado, né? Até você sintetizou bem nesse final, né? Se uma empresa tem esse propósito de fazer com que o seu cliente tenha propósito, ela também tem que internamente fazer com que o pessoal dela também acredite nisso, que trabalhe sob essa mesma ótica, né? De transparência, de segurança, de tudo mais. É isso aí. Muito obrigado, então, mais uma vez, por você ter preenchido aqui o nosso canal, né, com mais um vídeo. Esses vídeos são... O propósito do canal é esse, tá certo? A gente divulgar coisas, transmitir conhecimento, informação, novidade, inovação, tudo isso, ok? Muito obrigado mais uma vez aí. Sérgio. E se você gostou, dê um like, divulgue esse vídeo para quem está pretendendo ter um ambiente inovador na sua empresa. Muito obrigado.